Olá, queridos ouvintes, você está ouvindo a Rádio Espanto, a rádio que é um espanto de tão boa. Todas as noites sintonizamos frequências esquecidas. Hoje, enquanto a chuva bate no telhado e os grandes antigos descansam, pegue uma bebida, fique em uma posição confortável e ignore as luzes dançando no céu, pois hoje é noite de leitura. E um dos nossos ouvintes enviou... um de nossos ouvintes enviou Os espíritos parecem inquietos essa noite, hein? Pois bem, um de nossos ouvintes enviou uma carta compartilhando um relato de seu encontro com o sobrenatural. E sem mais demoras... Boa noite. Eu sei que deve receber milhares de histórias sobre fantasmas em fotografias. Esse tipo de coisas é tão velho quanto a própria câmera, essa ideia de capturar o que já foi perdido. Eu mesmo me envolvi com isso, visitei cemitérios e igrejas abandonadas, tentando capturar em foto qualquer coisa que pudesse explicar essas memórias dançando no meu consciente. Bem, vamos do início. Eu já morei em várias cidades do interior paulista por conta do trabalho do meu pai. Morávamos em Campinas quando tudo começou. Eu tinha uns 8 ou 10 anos na época. É difícil lembrar dessa parte da minha infância e mesmo quando eu lembro, não tenho certeza de quão confiável é minha memória. Lembro de uma casa no trajeto da escola. Muro pequeno, quintal espaçoso com uma husky siberiana. O nome dela era Doris, e isso eu nunca esqueci. Ela era dócil e amigável, parecia ter um apego especial por mim. Olhava por cima do muro sorrindo e abanando o rabo toda vez que eu passava. Por causa disso, eu parava para brincar com ela no caminho de volta, e isso chamou a atenção da dona, uma mulher de idade avançada que me foge o nome agora. Ela e a minha mãe formaram uma amizade bem rápido. Eu só descobri muito depois, mas essa senhora era viúva e tinha perdido a filha de forma trágica. Ela contou isso para minha mãe e disse que a afeiçoava bastante eu brincar com a Doris, pois a filha dela amava muito ela também. Nós moramos em Campinas por 1 ano, mais ou menos. E quando meus pais tiveram que me desmatricular do colégio, nós passamos para visitar a senhora uma última vez. Minha mãe já tinha dado a notícia e, como um ato de bondade, a senhora me presenteou com uma foto da Doris, sentada em meio a alguns vasos de planta no fundo do quintal. Era uma foto comum e uma boa lembrança para uma criança. Nos mudamos e minha mãe colocou a foto em um porta-retrato que ficava próximo da TV. 6 meses se passaram na casa nova e a fotografia permaneceu lá. E foi nessa época que as coisas começaram a mudar na minha casa. Meus pais ficaram agressivos, eles brigavam um com o outro, algo atípico para a época. Estavam estressados, pareciam não conseguir dormir direito. E meus pais me disseram que foi nesse tempo que eu comecei a falar enquanto dormia. Várias noites entraram no meu quarto, preocupados de ter alguém comigo. Certa tarde, depois de brigarem, estávamos nós 3 sentados no sofá da sala com a TV ligada. Minha mãe estava chorando. Eu achei que fosse por causa da briga, mas ela parecia assustada.
Ela encarava a foto sem se mexer e ocasionalmente abria a boca, mas não saía voz. Meu pai notou e perguntou o que tinha de errado. Minha mãe parecia dividida entre chorar e gritar. E meu pai perguntou de novo, mais preocupado, e dessa vez ela conseguiu só apontar para a foto do retrato. Meu pai se levantou para pegar o retrato e o analisou com atenção, até notar algo que o assustou. Eu nunca vi ele tão pálido. Eu notei o eco de passos nos corredores da casa. É estranho, mas esse tipo de coisa tinha se tornado tão comum que eu não me preocupei. Eu precisei insistir muito para minha mãe me deixar ver a foto. A imagem era um pouco escura, mas lá estava a Ruski sentada no meio, com seu sorriso amigável no rosto peludo. Mas no canto inferior direito, na frente de um grande vaso de samambaia, havia uma garota agachada olhando para a câmera. Ela tinha cabelos longos e uma pele sem cor esticada em cima das veias, e os olhos leitosos pareciam brilhar e me encarar com interesse. Minha mãe se recuperou do estado catatônico e tirou a foto da minha mão e a queimou com um isqueiro. Nós não ouvimos mais barulhos depois disso e nunca comentamos nada sobre o que aconteceu. As coisas voltaram ao normal. Quer dizer, normal entre aspas. Sempre tinha um desconforto quando nos reuníamos para assistir TV e o pai verificava todas as trancas antes de dormir. Mas tirando a paranoia, até onde eu saiba, eles não foram mais atormentados. Eu ainda tive pesadelos e terrores noturnos, onde eu acordava com aquele par de olhos me encarando, sentada nos pés da minha cama. Ainda não sei dizer o quão real foram essas experiências. Já comentei que tento tirar fotos de fantasmas, né? E honestamente não sei o que esperava, mas nunca tive nenhum resultado. Tirando uma vez, que voltei a Campinas, eu encontrei a casa da Doris de novo. A cachorra já tinha morrido e a dona parece ter desaparecido. Eu tirei uma foto sem esperar muito. Bom, eu vou deixar você tirar as suas próprias conclusões. O nosso ouvinte enviou a foto, junto com a carta. Trata-se da fachada de uma casa pintada de azul, com algumas flores plantadas no jardim. E bem na frente da porta tem uma moça, jovem, com pele pálida, um olhar vazio. Ela está olhando para a câmera. Não, está olhando para mim. Um momento. Existem certas coisas que são melhores deixadas no passado. E essa é a história de hoje, queridos ouvintes. Se você tem algum esqueleto que esqueceu de enterrar ou memória que deveria ter esquecido, tome cuidado para não acabar trazendo mais do que só lembranças. Boa noite. Este podcast é uma produção da disciplina de Projeto Experimental 2 do curso Superior em Tecnologia em Produção Multimídia do IFRS Campus Alvorada. Na produção executiva, Vivian Santos e Júlio Rodrigues. Direção-geral de Guilherme Abreu.
Edição de Nicolas de Barros. Assistência de direção de Kathleen Martins. Orientação e apoio de Christian Vaz. A voz e a narração ficaram por conta de Alexandre Malta. O roteiro foi escrito por Nicolas de Barros, adaptando a história de Klaus Candy. A trilha sonora é Fight the Logic If You Can, de Chris Leverdur. Sorrir Dormindo, Porque Sorris, composta por Juca Calucci, tocada por Jacob Bittencourt. E os efeitos sonoros são do Free Sound.